Facebook, no WhatsApp e no YouTube. Essas outras ainda não comecei a explorar. Quem sabe no futuro nós vamos também conhecendo elas. Então vamos começando. Eu quero ler o texto de 1 de Samuel, capítulo 25. E esse texto será a base da nossa palavra desta noite, falando a respeito de quem é você, ou quem você é na tua casa, no cerne da família ali, no seio da família, quem é o esposo, quem é a esposa, e quais os comportamentos certos e errados que nós devemos praticar. 1 de Samuel, capítulo 25, eu vou ler todo esse texto. É um texto um pouco longo, mas creio que nós não vamos demorar. É de muita importância nós entendermos essa história para que possamos aí ter um segmento mais tranquilo na palavra de Deus. Eu vou começar a partir do versículo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. Diz assim: Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail da sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as ovelhas, enviou-lhe 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueado. Aliás, tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta, pois, aos moços, e eles te dirão: Achem mercê, pois, meus moços, na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se no caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas as suas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja da sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Do muro em redor nos serviam tanto de dia quanto de noite, todos os dias que estivemos com ele apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou com toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e o pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando o jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este
possui no deserto, e nada sentiu falta de tudo quanto pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus homens. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu-se do jumento, e prostrou-se o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as minhas palavras. Não se importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e vingar-se por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas a batalha do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada ao feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo com todo o bem que tem dito ao teu respeito, e te houver estabelecido príncipe de Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado às tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesmo, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingaste. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail, que lhe havia trazido, e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete como um banquete de rei. E o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem pouco nem muito, até o dia amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. Passados 10 dias, o feriu o Senhor a Nabal, e ele morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos a Davi, a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail apressou-se e, dispondo-se, cavalgou no jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela e os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Nós lemos um texto histórico que conta a história de um homem perverso, um homem que não tinha temor de Deus, e nós temos aqui grandes ensinamentos a respeito do portar pessoal de cada um de nós. E o texto, aliás, o tema da nossa meditação é: quem você é em tua casa? E baseado nesse tema, eu quero tirar aqui algumas características dessas pessoas, e no desenrolar da história nós podemos aplicar isso na nossa vida.
Hoje o intuito é falar a família. Você pode até se perguntar, mas esse texto não tem nada a ver com família. Tem sim, tem muito a ver. É um texto que talvez não é tão explorado, talvez não muitas pessoas trabalhem com ele, mas um texto muito importante e que nos traz muitas verdades, que se nós nos detivermos um pouquinho, bastante sobre os ensinamentos que estão aqui escritos. E eu quero fazer de novo essa pergunta, e no decorrer do texto, mediante as características que nós vamos olhar, você mesmo pode responder: quem sou eu em minha casa? Você, pai, quem é você na sua casa? Você, mãe, você na sua casa? Você é um Nabal? Essa pergunta serve tanto para o homem quanto para a mulher. Você é, na sua casa, um Nabal? Alguém, filho de Belial? Alguém com as características desse homem tão perverso? Muitas vezes nós temos muitas características desse homem e nós nem percebemos as nossas atitudes errôneas que vamos praticando no decorrer da nossa vida, dentro do nosso lar ou fora. Então vamos analisar um pouquinho da vida de Nabal e seja sincero com você mesmo. Você está aí, você e Deus, no seu íntimo, e você pode se julgar de maneira muito franca. Seja sincero com você mesmo se você não tem demonstrado características desse homem, Nabal. Quem é você na tua casa? Você é Nabal? Vamos observar então as características que nós encontramos aqui nesse homem. Quem era Nabal? O significado do nome era tolo, louco, alguém não dotado do domínio de sensatez sobre a sua própria vida. E isso significava o nome dele. Nabal significa tolo. O que a Bíblia fala dele? O versículo 2 do texto de 1 Samuel, capítulo 25, fala que Nabal era um homem abastado. Nabal era alguém que tinha muitos bens. Vou dar uma pausinha aqui só para dar uma boa noite para o pessoal que tem chegado aí. Boa noite a todos vocês. Eu não vou citar por nome porque tem uma listinha grande aqui. Boa noite, sejam bem-vindos e muito obrigado pela presença. E fiquem conosco até o final para que você possa aprender bastante da palavra de Deus. Então, qual era o nome de Nabal? Aliás, qual era o significado do nome de Nabal? Tolo. Ele era um homem abastado, ou seja, ele era um homem muito rico. E existe um fenômeno que acontece muito com as pessoas ricas. Eu não vou dizer com as pessoas ricas, elas sofrem isso que Nabal sofreu. Por quê? As pessoas ricas, elas entendem que elas podem ter quase tudo que elas querem na vida. Se ela quer alguma coisa, ela vai e compra. Se ela quer a influência de alguém, ela vai e compra. Se ela quer viajar, ela viaja. Ela faz praticamente o que quer. E isso transforma essa pessoa em alguém que tem um pensamento que ela é autossuficiente, que ela não precisa mais de ninguém. Isso dá a essa pessoa uma forte manifestação de egocentrismo. Ela acha que ela é o centro do mundo. E aí ela vai se perdendo no meio de tudo isso. Ela perde o seu caráter, ela perde a sua identidade, ela perde o bom relacionamento com as famílias, às vezes com os amigos, perde filho, perde esposa e destrói a sua vida sem saber de nada. No final ele acaba com um amontoado de riquezas e solitário. E aqueles que o cercam acabam cercando só por interesses financeiros, hipócritas, e na primeira oportunidade que tiverem darão um golpe ou simplesmente o abandonarão. Essa era a situação de Nabal, um homem que era rico pelos padrões da época. Hoje não seria tão rico assim, mas nós temos padrões e coisas diferentes hoje, mas na época ele era bastante rico e era um homem que tinha certo prestígio, certo poder. E essa era uma das características dele. E aqui nós podemos tirar a lição de que você não pode deixar que os bens materiais destruam a sua reputação, destruam o seu relacionamento, destrua os seus filhos, destrua a tua vida. Aprenda com isso. A Bíblia continua dizendo que esse homem, ele era duro. Ele era um homem duro. O que quer dizer essa palavra duro? Não é quebrado, porque nós sabemos que ele era rico. Então o que vem a ser essa palavra duro? Ríspido.
ele era um homem cruel, ele era um homem obstinado, ele era um homem difícil, ele era um homem teimoso. Já percebeu que muitas dessas características aqui nós temos? Pessoas duras, obstinadas, teimosas, difíceis. Pessoas que a Bíblia fala de dura cerviz, ou seja, que suas costas elas já ficaram calejadas e a musculatura bem desenvolvida e suporta aqui muito esforço, ou seja, suporta muita repreensão e não faz diferença isso? Essa é uma característica de Nabal. Será que você se encaixa dentro dessa perspectiva de uma pessoa extremamente dura? De uma pessoa que não tem uma sensibilidade para com as outras pessoas, para com sua esposa, para com seus filhos, para com seus amigos, para com a sociedade? Muitas vezes nós somos assim. Eu, você, vez ou outra, ou vez em sempre, podemos manifestar essa atitude de dureza. A Bíblia diz que Nabal era um homem maligno em todo o seu trato. Além dele ter um comportamento ríspido, ele era mau. Porque há uma diferença. A pessoa pode ser uma pessoa ríspida, uma pessoa um pouco mais endurecida, o conhecido sistemático, que nós tanto falamos, mas tem um bom coração. E aí, se você vai convivendo com aquela pessoa, aprende a respeitá-la, aprende a entendê-la, você vai ver que ele não é uma pessoa malvada. Agora, Nabal, além de duro, ele era mau, maligno em todo o seu trato. Poderíamos substituir essa expressão por uma pessoa extremamente difícil de conviver. Uma pessoa extremamente difícil de conviver. Versículo 23 do versículo 3 e 25 diz: Nabal era o nome deste homem, e Abigail, sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro, maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Ele era duro, cruel, obstinado, teimoso. Ele era maligno, ele era uma pessoa difícil de tratar. Era uma pessoa dificílima de conviver. E os seus próprios servos falaram para Abigail: olha, esse nosso senhor é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Ele era um homem tão difícil que as pessoas em torno dele não tinham condições de lhe dirigir a palavra. Era aquele homem que não aceitava uma palavra, não aceitava um conselho, que a palavra dele sempre precisaria prevalecer. O versículo 17 diz isso que eu acabei de falar. Ele era um homem que não tinha lado de chegar. Sabe aquela pessoa que você diz, essa pessoa não tem lado de chegar, de todo jeito que a gente fala com ela, arruma problema? A Bíblia fala que o insensato, você querer repreender o insensato, é a mesma coisa de pegar um leão pela barba. E Nabal era essa pessoa. Não tinha como tratar com ele. Não tinha lado, não tinha possibilidade de diálogo com ele. A palavra dele valia e ponto final. Provavelmente ele se valia da posição que ele estava de senhor, da riqueza, do poder que ele exercia sobre os seus servos, e cada um sabe onde é correr a perto, os servos precisando, ou sendo até escravos dele, o que era comum na época, não lhe poderiam resistir. Então essa era a característica de Nabal. Você tem sido na tua casa uma pessoa difícil de conversar, difícil de falar, uma pessoa que não tem argumentos com você, uma pessoa que não aceita um conselho, não aceita uma repreensão, não aceita uma crítica e não olha para você mesmo e entende que talvez aquela crítica seja verdadeira e que você tem que transformar algo na sua vida. Você tem sido assim? Muitas vezes nós temos a tendência de ser muito bonzinho fora de casa e muito mal dentro de casa. Por quê? Porque aqueles que habitam conosco já estão acostumados ao nosso temperamento. Mas tome cuidado, porque isso pode vir a destruir a tua família, a minha família, se eu tratar assim. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nabal era uma pessoa afrontadora. Olha quem ele estava afrontando. Ele não estava afrontando o João da esquina, o Mané. Ele não estava afrontando alguém insignificante. Ele estava afrontando nada mais do que Davi. E Davi não era qualquer um. Nós vamos ver que Davi era um fugitivo, e era.
Mas Davi estava ali, na região, com um exército, uns 600 homens com ele. E Nabal nem levou isso em conta. Era um homem que afrontava e não media as consequências. Era o típico falador que começa a falar, xingar, ofender e começa a destruir a reputação da pessoa e começa a colocar aquela pessoa para baixo o máximo que ela pode. Essa era a característica de Nabal. Versículo 10 do capítulo 25 diz assim: respondeu Nabal aos moços de Davi. Aí ele pergunta: quem é Davi? Eu nunca ouvi falar de Davi. Quem é esse cara? E quem é o filho de Jessé? Ele não satisfeito em ofender Davi, ele vai e ofende o pai, a casa de Davi, as suas origens. Quem é esse filho de Jessé? Quem é esse cara? Aí ele diz: ele não passa de um fugitivo. A expressão que se segue nos dá a entender isso. Muitos são hoje em dia os servos que fogem do Senhor. Ele fala: quem é Davi? Fala para o servo de Davi: nunca vi falar de Davi, não conheço Davi, não tenho consideração para com a casa de Davi, não considero o pai de Davi. E Davi é apenas um fugitivo, como muitos hoje fogem do seu senhor. O senhor de Davi era Saul. E então ele fala: Davi é apenas mais um. A característica de Nabal era de afrontar. E Nabal afrontou Davi de uma maneira totalmente louca, totalmente irresponsável. E aí, só para nos trazer à memória quem era Davi, nós podemos olhar para o texto em que as donzelas cantavam para Davi, lá em 1 Samuel capítulo 6, aliás, capítulo 18, versos 6 e 7, que diz o seguinte: sucedeu, porém, que vindo Saul e o seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente. Dizia: Saul feriu seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. Aí nós poderíamos falar para Nabal: é esse que era Davi. Era um homem que foi considerado 10 vezes mais poderoso do que o grande rei Saul, que já era considerado poderoso. Porque a Bíblia diz que as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Era um homem que era valente, robusto, um homem de guerra. E Saul, aliás, e Nabal, afronta esse homem de maneira totalmente irresponsável. Quantas vezes nós arrumamos problemas para nós porque nós afrontamos as pessoas? Tem pessoas que você afronta e ele simplesmente deixa por conta e esquece aquilo. Ou até fica com raiva, mas não quer problemas, ele não vai atrás. Mas há pessoas que você afronta e ele vai tirar satisfação. Nós temos até mortes envolvidas nesse tipo de situação. E nós precisamos tomar muito, muito cuidado. Você pode colocar sua casa em dificuldade se você for um afrontador. Não só um afrontador dos de dentro da tua casa, mas dos de fora também. A Bíblia fala que ele era filho de Belial. Belial, existem mitologias, mitologia grega, romana e tal. E existia a mitologia cananeia. Então, de acordo com essa mitologia, você pode até achar outras explicações, mas de acordo com essa mitologia, Belial era um demônio ligado aos deuses deles ali, aquilo que eles acreditavam. E o que significa esse nome Belial? Belial quer dizer imprestável, que não serve para nada. E quando a Bíblia fala uma expressão filho de fulano, filho de ciclano, quer dizer que aquela pessoa que é chamada filho, ela tem as características do pai. Filho de Belial quer dizer que ele é filho de um imprestável e é imprestável também. Essa era a característica de Nabal, um homem imprestável. Muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, tanto o homem quanto a mulher, até mesmo os filhos, poderemos ser considerados pelos da nossa própria casa pessoas imprestáveis.
pessoas que são peso, pessoas que não servem para nada. E nós precisamos tomar cuidado, porque se houver esse sentimento para com os da nossa família ou de qualquer outro, nós temos problemas, porque nós vamos estar causando sofrimento nas pessoas. Muito cuidado para não ser considerado um filho de Belial, alguém que não vale nada, alguém que não presta para nada. Essa era a característica de Nabal. Outra característica de Nabal, ele era louco. Versículo 25, Abigail, desesperada, porque ele ia destruir toda a casa de Nabal. E aí o que nós temos ali? Versículo 25, não te importes o Senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do Senhor que enviaste. A própria mulher de Nabal fala, esse homem é louco. O nome dele significa tolo, e o que o nome dele significa, ele é. Abigail estava por aqui com esse homem, com Nabal. Talvez por ele oprimir, por ele ameaçar, por ele ser muito violento, ela não tinha muito o que fazer. Situação de muitas mulheres, né, nos dias de hoje, com a violência doméstica e tudo, elas acabam não tendo o que fazer e têm que sujeitar a uma pessoa louca dentro de casa. Muito cuidado com as suas atitudes dentro da sua casa. Se você perceber que elas estão em excesso, além da normalidade, dá uma corrigida nos seus atos, que isso vai ajudar muito na harmonia e na paz dentro do seu lar. Nabal era um homem irresponsável. Nabal teve a mesma atitude de Belsazar. A Bíblia fala que Belsazar, o exército de Dario, se eu não estou enganado, estava... Não é de Dario, não. Eu esqueci o nome do exército, depois eu posso ver aqui para os irmãos. Estava lá de fora, acho que era de Dario mesmo, cercando toda a cidade. E o que ele fez? Ele bebia, ele festejava, usando os utensílios do templo do Senhor, como se ele fosse uma pessoa invencível. E a história conta que naquela noite eles foram conquistados. Quando houve aquela escritura na parede, onde foi falado Mené, Mené, Tekel, Parsim, pesado fosse na balança e achado em falta, e o seu reino foi dado para outro, naquela noite ele morreu. E Nabal estava com essa mesma atitude. Só que Nabal nem sabia o que estava acontecendo. Ele afrontou e achou que aquilo ia ficar por aquilo mesmo. E Davi, mais que rápido, falou para o seu exército, cinjam as suas espadas, eu vou cingir a minha e nós vamos lá. Se até amanhecer ficar um do sexo masculino na casa de Nabal, faça o Senhor comigo o que ele quiser. Ele fez um juramento contra ele próprio, de que ele irá vingar. Quantas vezes as pessoas ofendem as pessoas, elas se esquecem que ofenderam aquelas pessoas, mas existe aquele ditado de quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Davi havia apanhado e ele não esqueceu. Nabal achou que aquilo ia ficar por aqui mesmo. Tome cuidado. Procure lidar com as pessoas de maneira sensata, porque as pessoas não esquecem. Um filho pode não esquecer um maltrato, alguma coisa que o pai fez, e ele não conserta aquilo, e aquilo pode arrastar-se por toda a sua vida. E muitos filhos até se vingam dos seus pais e tudo. Muitos lares são destruídos por falta de sensatez daqueles que lideram as suas famílias. Nabal era irresponsável. Por quê? Porque ele voltou e foi festejar. A Bíblia diz que ele deu um banquete de rei. E ele comia e se embriagava, ao ponto de não ter mais controle de si. Ele era irresponsável, ele era alcoólatra. Um homem que facilmente era dominado pelo vício e facilmente abandonava as faculdades mentais de controle pessoal. Essa era uma característica de Nabal. E o que aconteceu com Nabal? As suas atitudes tolas, loucas, o levaram à morte. Versículo 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Ele se amorteceu o coração.
e se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. E na sequência do texto, diz que depois de 10 dias ele morreu. O que eu acho que aconteceu com ele? De tanto susto que ele levou, que ela falou para ele: Nabal, você é louco, cara. Você afronta Davi, você fala que não conhece Davi, que não conhece a casa de Jessé, fala que Davi não passa de um fugitivo, e fala que você não vai dar nada daquilo que é teu para quem você nem conhece, sendo que Davi era conhecido em todo o reino. E vira as costas a um homem que tem um exército de umas 600 pessoas. E ele estava vindo para cá para destruir todos os homens dessa casa. E as mulheres provavelmente ele levaria como cativas, como escravas. Porque essa era uma prática comum. Matava-se os homens e sequestrava as mulheres para servir de escravas. E Nabal, quando viu isso, a Bíblia diz que ele ficou amortecido, o coração dele ficou como pedra. Provavelmente ele morreu de susto, ele sofreu um derrame e ele ficou imobilizado e passou 10 dias ele morreu. A gente não sabe, mas eu conjecturo, eu creio que foi isso que aconteceu com Nabal. Nós não sabemos ao certo. Mas a tolice, a falta de responsabilidade, de sensatez, levou esse homem à morte e levaria toda a sua casa à destruição. Você tem sido um Nabal? Você tem apresentado essas características? Ou você é Abigail? Tanto para homem quanto para mulher. Isso aqui nós não estamos vendo a personagem. Nós estamos vendo as características que podem estar presentes tanto num quanto no outro. Então vamos ver as características de Abigail. Quais eram as características dela? Abigail significa o seu pai, aliás, meu pai é alegria. Então, enquanto o outro era tolo, Abigail era considerada filha da alegria. Uma mulher de bem com a vida. Aparentemente sofredora, mas ela sabia equilibrar a sua casa e sabia até mesmo controlar certas coisas, como nós vamos ver que ela fez aqui com Nabal. A Bíblia diz que essa mulher era sensata. Versículo 3 diz que Abigail era sensata. O que essa palavra sensata nos ensina? Essa mulher era prudente, ela era capaz de discernir claramente, era uma pessoa dotada de entendimento. Entenda, ela era astuta e estratégica. A pessoa pode ser astuta para o mal ou para o bem. A astuta é aquela pessoa que ela é sagaz, é tipo uma serpente, né? Ela consegue identificar o ambiente, ela consegue se proteger, ela consegue atacar, ela consegue ser sutil e ela ter o domínio da situação. Ela era astuta e ela era estrategista. Essa era a característica de Abigail. Ela era uma mulher especial. O que nos faz entender que ela era estrategista? Versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de pasta, 200 pastas de figos, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Nada, porém, disse ao seu marido. Ela fez igual o Jacó fez com Esaú. Quando Jacó resolveu voltar para Esaú, ele falou: Esaú está bravo comigo, a hora que ele me ver, ele vai me passar o rodo e vai me matar. O que ele fez? Ele pôs um montão de presente, pôs a sua família na frente, pôs o seu servo na frente e ficou atrás. Essa aqui fez a mesma coisa. Vou mandar. Vai que dá tudo errado, dá tempo de eu dar a linha, né? Dá tempo de eu me defender. Mas ela já sabia que aquilo tinha muitas probabilidades de dar certo, porque ela estava levando aquilo que Davi queria. Quando Davi vai lá pedir as coisas para Nabal, o que tem na mão nos forneça. Ele estava pedindo comida, eles estavam fugindo, eles estavam no deserto, eles não tinham condições. Olha, eu respeitei a tua terra, eu podia muito bem roubar as suas ovelhas, matar teus servos, eu estou em muito mau número, pelo contrário, eu guardei as tuas propriedades. Agora ser bondoso para comigo. E ela levou o que ele queria. Então aquilo apaziguou o coração de Davi. A Bíblia também diz que Abigail era formosa. E essa palavra formosa é bonita. Então Abigail conseguia reunir as duas características na sua vida. Ela era inteligente e bonita.
E Nabal, né, tinha sorte grande, porque ele conseguiu casar-se com uma mulher bonita e inteligente, que praticamente resguardou a sua casa. E essa era a característica de Abigail. Abigail também tinha uma característica, ela era boa ouvinte. Ao contrário de Nabal, que os próprios servos deles falavam, ninguém consegue falar com esse cara. Ninguém consegue falar com ele. Ele é inacessível, não dá para falar com Nabal. A Abigail era uma pessoa acessível, uma pessoa boa ouvinte. Abri um parênteses aqui, né? Você é pai, você é mãe, você precisa aprender a ser bons ouvintes. Você tem filhos, principalmente adolescentes, jovens. Você precisa ser bom ouvinte, ouvir o seu filho, ouvir sua filha. Muitas vezes tem alguma coisa errada, você está achando o comportamento deles estranho. Chega para ele e fala, olha meu filho, se abre comigo. Fala comigo, eu estou aqui para te ouvir, pode confiar. Porque às vezes ele está passando por um conflito interior e que ele precisa se abrir com alguém, ele precisa ser entendido, ele precisa ser ajudado. Não seja ignorante como Nabal, que você acha que o seu filho não tem personalidade, que não tem vontade própria, que não tem sentimentos, porque ele tem. Você e eu precisamos saber ouvir. E Abigail era uma boa ouvinte. Os servos dela chegou para ela e falou, olha Abigail, o negócio está feio. Porque Davi, ele veio aqui para pedir Nabal um suprimento e Nabal esculhambou com ele. Esculhambou com a casa do seu pai. Falou que Davi não passava de um servinho fugitivo. E Davi ficou irado. E ele está vindo aí com 400 homens. E ele falou que até o amanhecer não fica um homem nessa casa, vivo. E você, Abigail, veja o que você vai fazer. Porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor. E esse Senhor nosso aí, versículo 17, é homem de Belial, ele é imprestável e ninguém consegue falar com ele não. Não tem condição de nós chegarmos para ele e falar, ele vai mandar nos prender, nos açoitar, vai nos mandar embora, vai fazer qualquer coisa, porque não há quem possa falar com ele. Enquanto Nabal era inacessível, Abigail era aquela que ouvia a todos. Aprenda a ouvir a todos. Mesmo que estejam te criticando. Porque às vezes da crítica você tira algo bom para a sua vida e você pode melhorar. A crítica é importante. Ouça os seus, os da sua casa. Ouça, se você é um patrão, ouça os seus empregados. Né? Ouça aqueles que te cercam de forma geral. Nós precisamos ter esse tipo de atitude. Abigail ouvia com paciência, Abigail ouvia de maneira confiante, porque ela confiou na informação que os seus servos levaram, e Abigail acatou os conselhos. Quando aqueles homens falaram para ela aquilo, já serviu de norte para ela. Ela falou, vou tomar uma atitude agora, não vou esperar Davi chegar aqui, eu vou ao encontro dele. Ouvir às vezes nos tira de grandes problemas. Abigail era confiável. Você é uma pessoa confiável? Se alguém chegar para você e contar um segredo e falar que você não pode falar disso para ninguém, você é confiável? Ou você vai sair dando as notícias no jornal da fofoca na mesma hora? Você quer ter confiança das pessoas? Você quer ter confiança dos seus cônjuges, dos seus filhos, dos seus amigos? Então seja confiável. Aprenda a guardar segredos, aprenda a não difamar, aprenda a não fofocar. Aprenda a ouvir, e se você tiver algo de bom para falar, que edifique, fale, se não fique calado, guarde aquilo, morra com aquilo, para que você seja uma pessoa confiável. Abigail era confiável. Por que eu entendo que Abigail era confiável? Os servos dela chegaram e falavam assim, falaram para ela, seu marido é uma peste, não presta para nada. O seu marido não tem como nem conversar com ele. Se ela fosse uma pessoa toda sensívelzinha, toda frágilzinha, toda cheia de nhenhen, o que ela ia fazer? Eu vou contar para ele. Eu vou te entregar agora e vai ver. Mas ela sabia as características de Nabal. E ela confiava nos servos e os servos confiavam nela. Desse diálogo nós tiramos que ali havia uma confiança mútua entre eles.
E Abigail era assim. Você quer ter confiança das pessoas? Seja confiável. Quer ter confiança do seu filho? Deixe que ele confie em você. Seja sensato, seja prudente. Senão ele vai confiar no cara lá da rua, que tem tudo de mal para oferecer para ele. Muito cuidado com isso. Abigail era temente a Deus. Versículo 26 diz assim: Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Abigail chega para Davi e fala em nome do Senhor. Abigail conhecia a Deus. Abigail era temente a Deus. Você quer ser algo de bom dentro do seu lar? Você quer ser uma boa esposa, um bom marido? Você quer ser um bom filho? Tema a Deus. Faça com que todas as suas atitudes sejam pautadas pelo temor a Deus nas suas vidas. Mais uma característica de Abigail que eu creio que deve estar presente em todos os chefes de família, todas as mães, todos os filhos. Ela era uma pessoa aguçada na psicologia interpessoal e tinha uma visão ampla e futurista. Quer dizer isso? Abigail entendia as pessoas. Ela sabia lidar com elas. Nós não conseguimos lidar com as pessoas se nós não entendemos o que motiva elas por dentro, se nós não soubermos ler até um olhar de uma pessoa. Nós não temos condição de lidar com ela. Mas quando nós adquirimos essa habilidade, é muito mais fácil lidar com as pessoas. Você tem que acostumar a olhar para o seu filho e falar: olha, você está alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Me fala, me conta, vamos conversar. A Abigail, ela tinha esse tato. Ela tinha capacidade de entender as pessoas. E o que nós devemos ter na nossa vida. Quais eram essas características, então, que nos mostra que que Abigail era uma pessoa que era aguçada na psicologia das pessoas, ela entendia de relacionamento. E ela tinha uma visão ampla e futurista. Quais atitudes que ela tomou que nos levam a entender isso? Primeiro, ela leva generosos presentes a Davi. Não vou chegar lá de mão banana para pedir desculpa. Ele vai falar: você me pediu desculpa, mas eu estou com fome ainda, meus servos ainda estão com fome. Então ela leva presentes. Aí ele fala que o presente dado em segredo apazigua a ira. E ela fez isso. Ela pede perdão a Davi. Ela não tenta justificar, ela assume a culpa. Fala: Davi, eu sou culpada de você estar irado com a nossa casa, me perdoa. Ela age como uma profetisa na vida de Davi. Essas características vocês encontram no versículo 27 até o versículo 31. Não vou ler porque o nosso tempo já está aí mais corrido, eu quero não me delongar mais. E ela pede perdão para Davi. Ela age como uma profetisa na vida de Davi. Olha o que ela fala para Davi. Ela entende quem era Davi, a importância de Davi. Ela sabia que Davi era ungido rei. Ela sabia que Davi era uma pessoa de fato, que tinha futuro. Ela fala: o Senhor te dará casa firme, ou seja, Davi, o Senhor te dará estabilidade. O Senhor firmará o seu reinado, firmará a tua casa. Por que ele fará isso, Davi? Porque você peleja as pelejas do Senhor, você batalha você peleja as batalhas do Senhor. Você luta pelo Senhor, então Ele é contigo. E aí ela continua massageando o ego de Davi ali, trabalhando no coração dele, para que aquele coração se amoleça, aquela ira se apazigue e ela não sofra o dano da ira de Davi. Ela estava fazendo era isso. Ela profere bênção de proteção sobre Davi. Versículo 29. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida estará atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Existia uma prática quando as pessoas queriam proteger os feixes de plantações e tudo, eles ajuntavam vários feixes e amarravam. Por quê? Porque era protegido, o vento não levava, era muito mais difícil. Então, o que a Abigail falou para Davi? Se as pessoas começarem a te perseguir, Davi, aqueles que são do Senhor, que são os teus amigos, eles vão te cercar e vão te proteger. E essa era uma realidade da vida de Davi.
Davi ele estava cercado de valentes que estavam dispostos a morrer por ele a qualquer momento, porque ele era um homem que as pessoas o amavam pelo caráter bom que ele tinha. Ele tinha umas recaídas, né? De vez em quando ele dava umas doideiras, mas Davi era um homem de bom caráter. Ela continua trabalhando ali na cabeça dele, no coração dele, para que ele mudasse de ideia. Ela fala: os seus inimigos vão ser derrotados, Davi. Versículo 25, 29b. Porém, a vida dos teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. O que Abigail falou? Seus inimigos serão lançados para longe de ti, como alguém que taca uma pedra com uma funda. Olha a psicologia de Abigail. Ele sabia que Davi, que ele entenderia a sua linguagem. Davi era um homem craque na funda. E ele sabia que uma pedra lançada com uma funda ia longe. O que ela estava falando? Deus vai mandar esparramar seus inimigos para longe de você. Estava trabalhando para que Davi então aceitasse aquilo e mudasse a sua ideia. Ela continua elogiando Davi. Você será estabelecido como rei de Israel. 1 Samuel 25, 30. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido por príncipe de Israel. Está vendo? Ela está construindo um fundamento no relacionamento dela com Davi, para que Davi se tornasse amável a ela, se tornasse simpático a ela, para que Davi se agradasse dela e mudasse a atitude do seu coração que já estava determinada. Isso faz parte de relacionamento. Você quer ter bons relacionamentos, você tem que conseguir esse processo de aproximação com as pessoas, de estabelecer uma ponte de ligação. E às vezes o pai e a mãe não têm conseguido estabelecer essa ponte de ligação nem com os filhos. Nem os seus filhos confiam em você. Você tem que ficar esperto. Precisa adquirir essa habilidade. Se é uma dificuldade, estuda, pega livro, lê, ora, treina, para que nós consigamos estabelecer essa ponte de amizade entre as pessoas. E Abigail ainda falou mais: Davi, você vai querer carregar essa carga nas suas costas? Você, Davi, que não quis vingar de Saul, que não quis matar Saul, que fica fugindo de Saul porque você não quer tocar no ungido do Senhor, agora você vem cá por um homenzinho muito pior que Saul, que não vale a pena, não vale nada, não vale uma ovelha dessa que eu trouxe para você. Você vai querer se vingar, Davi? Você vai querer ter nas suas mãos sangue sujo de vingança? Presta atenção, Davi, o que você está fazendo. Porque lá na frente, quando Deus te constituir rei, isso vai bater sua cara direto. E você vai se lembrar que por causa de uma palavra dura de um homem de Belial, você foi lá e matou todo mundo na casa dele, matou inocentes. Abigail estava chamando Davi à razão. Ó, Davi, você está sendo tão louco quanto Nabal. Você está agindo com tanta tolice quanto Nabal, Davi. Para pensar, homem. E o texto diz que Davi agradece a Abigail. Daí fala: tu és bendita do Senhor. Porque se tu não viesses aqui falar comigo, eu ia cometer loucura. Davi foi humilde. Ele caiu em si. E ele agradeceu: muito obrigado, Abigail, porque eu não vou carregar esse sangue sobre minhas mãos. Olha, nós encontramos situações diversas nas nossas famílias, em onde precisa ter uma palavra. Quando os filhos se perdem, casamentos se acabam, porque não tem essa palavra tão importante que nós devemos ter. Quem você tem sido na tua casa? Você tem sido Nabal? Ou você é uma Abigail? Queira Deus que tu sejas Abigail. Que as características, as motivações da vida delas estejam em você, estejam em mim, para que os nossos lares sejam bem-sucedidos. E qual foi o resultado das duas atitudes? Nós temos aqui 3 personagens protagonistas, principais nesse texto. O principal é Davi, porque toda a história gira-se em torno dele. E os 2 secundários, protagonistas, mas secundários, Nabal e Abigail. Nabal, ele poderia ter a bênção de Davi sobre ele. Se ele tivesse agido com sensatez,
Davi mandou aqueles homens abençoarem. Davi era ungido de Deus. E ele não só poderia guardar aquele homem, como fazê-lo próspero, quanto Deus ser favorecido àquele homem por causa de Davi. Versículo 6 de 1 Samuel 25 diz assim: direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Davi queria que aquele homem tivesse paz. Davi falou: você é próspero, eu vou te deixar em paz, eu vou guardar as tuas coisas. Eu estou aqui com 600 homens armados, valentes. Eu vou guardar a tua casa, homem. Eu vou guardar a tua vida. Depois que eu for coroado rei, depois que eu tiver influência, você vai ser um protegido meu. Nabal não deu nem ideia para ele. Muitas vezes Deus manda a bênção na nossa porta e nós agimos como loucos. O que Nabal conseguiu? O que ele conseguiria é a destruição de toda a sua casa, de toda a sua riqueza. Mas Deus foi bom para com Davi, bom para com Abigail, e permitiu que só Nabal morresse. Só Nabal pagou pelo problema que ele gerou. E nós temos a segunda personagem, que é Abigail, que teve uma atitude sensata. A mesma motivação de Davi para com Nabal, Abigail tornou isso para ela. A situação era a mesma, era igual. Só que Nabal foi louco e Abigail foi sábia. Quantas vezes nós temos uma situação dessa? Uma situação igual, onde uma pessoa é sábia e a outra é louca. Foi o que aconteceu aqui. Abigail salvou a sua casa. Ela apaziguou a ira de Davi. Davi falou: se até amanhecer não vai sobrar um homem naquela casa, vão matar tudo. E as mulheres provavelmente seriam escravas de Davi e dos seus homens. Então ele ia acabar com a posteridade de Nabal. Ela evitou que Davi, sendo ungido do Senhor, sendo prometido, pudesse até comprometer o seu reinado, porque Deus poderia negar e rejeitar Davi, assim como rejeitou Saul, porque Davi teria feito loucura, teria matado Nabal e muitos inocentes. Oxalá se ele tivesse matado só Nabal, que pelo menos seria um culpado. Mas ele ia matar inocentes. Ele poderia ser rejeitado por Deus. E Abigail chamou ele à razão. Falou: Davi, você está pensando bem o que você está fazendo, cara? Abigail permitiu que só Nabal fosse castigado. Abigail ficou livre de Nabal, porque o danado morreu e ela já estava por aqui com ele. Uma bênção para a vida dela. Você fala assim: não, mas você fala isso, né? Que uma pessoa morrer é bênção. Muitas vezes é. Muitas vezes o marido desgraça tanto a vida da esposa que se ele morresse era uma beleza para ela. Nós temos que tomar cuidado. E o contrário também é verdade. A recíproca é verdadeira, né? A esposa desgraça tanto a vida do cara que se ela morre, ele dá graças a Deus. Assim é a situação de Abigail. E aí Davi fala: Abigail, você está viúva mesmo, você foi bondosa para comigo, eu quero casar com você. O que você acha? E ela falou: sim, eu quero. E ela então foi e se casou com Davi. Aqui nós aprendemos, irmãos, que numa situação parecida, atitudes totalmente opostas podem gerar resultados bem diferentes. E estando na tua casa, no teu lar, procure analisar a sua vida. Procure analisar o seu comportamento, o seu procedimento. E não venha cair em loucura como Nabal, mas seja sábio como Abigail, para que as nossas famílias sejam seguras, edificadas, sejam prósperas e nós tenhamos a bênção do Senhor sobre ela. Nós temos aí que ter esse sentimento nas nossas vidas. Eu vou terminar deixando o versículo 6 aqui para a nossa reflexão. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenhais paz. Muitas vezes Deus está mandando a paz para os nossos lares, a prosperidade, a bênção, e nós somos Nabals. Estamos jogando tudo na lata de lixo
e levantando sobre nós a ira de Deus. Sejamos como Abigail, sábios, prudentes, sensatos. Saibamos ouvir, sejamos humildes, para que a paz que Deus quer para nós, a prosperidade, ela venha e ela faça parte da nossa vida. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Agradeço, Senhor, pelo privilégio de falar aos irmãos. Muito obrigado por aqueles que estão nos ouvindo. Rogo a Deus por aqueles que nos ouvirão, a Deus, mais tarde ou outro dia, que os mesmos possam ser abençoados pela Tua palavra. Ó Deus, coloco diante do Senhor os nossos lares, as nossas famílias, pedindo a Deus as Tuas benevolências, a Tua misericórdia sobre eles, para que sejamos, ó Deus, pessoas que edifiquem as suas casas, que sejamos sábios, sensatos, e que a nossa casa, ó Deus, seja feliz. Mesmo que não sejamos ricos e abastados, mas que sejamos felizes, porque a Tua palavra diz que é melhor um prato de hortaliça tendo paz do que um boi cevado e onde o conflito não cessa. Que possamos, ó Deus, ter lares felizes, cônjuges felizes e filhos felizes. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Fico muito grato pelo apoio dos irmãos. E nós faremos isso todas as semanas, né? Uma palavra direcionada à família. Eu quero melhorar isso aqui, colocar alguma coisa que possamos interagir mais, fazer tipo estilo uma aula mesmo. Mas até eu conseguir, nós vamos ficar aqui com sermões elaborados para nos dar lições de convivência, de família, de vida cristã, para ajudar as nossas vidas. Deus abençoe. Muito obrigado por aqueles que ficaram até o final, por aqueles que compartilharam. E na quinta-feira nós estaremos novamente aqui transmitindo o estudo da Palavra de Deus aos irmãos. Se alguém quiser comentar algo, estou aqui à disposição antes de nós terminarmos. A Lia diz amém. Muito obrigado, Lia. Nós agradecemos a todos que estão aqui. Nós temos aqui o Juan Carlos, diz boa noite, pastor. Muito obrigado, Juan, pela sua visita. Nós temos o José Alexandre. José Alexandre é conhecido nosso, ajudou a gente lá na igreja, na época da construção. Obrigado, Zé, pela tua audiência aí. Eu vi quando você entrou aqui. Temos a Rosângela, o César, estão presentes conosco aqui. Muito obrigado. Deus abençoe a sua visita, a sua presença. Nós também temos de novo nós temos a Marlene Dores. Ela diz: gostei muito da palavra do pastor, uma bênção. Amém. Deus abençoe a sua vida também. E é muito bom ter vocês aqui conosco, nos prestigiando. A Débora diz: a mensagem foi muito boa. Amém. Obrigado. E é assim que nós vamos fazendo. Deus vai abrindo as portas. Nós vamos buscando a sabedoria dele, buscando o guiar da sua palavra, para que possamos transmitir aos irmãos na medida daquilo que nos for possível. Ali diz: foi muito edificante. Amém. Muito obrigado. E os irmãos continuem orando por mim, para que Deus esteja me guiando através da palavra de Deus, para que eu possa ter o entendimento e a capacitação de transmitir aos irmãos o conhecimento e as revelações da palavra de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe, tenhamos uma boa semana e até na quinta-feira, onde nós estaremos juntos de novo.